intoxicação. Vale a pena, Os abusos cometidos na ceia de final de ano e em outras confraternizações podem resultar em graves problemas de saúde. Um dos mais comuns são os refluxos. No programa em discussão de hoje, vamos falar sobre os abusos alimentares e como isso pode prejudicar a saúde. E para falar sobre o assunto, eu recebo no estúdio da Rede Alesp a cirurgia do aparelho digestivo, doutora Vanessa Prado. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Bom, para a gente começar, a gente sabe que no final do ano as pessoas exageram mesmo nas festas, Sim. né? Muitas vezes até em happy hours, enfim. E aí eu queria saber quais são as consequências disso e se a intoxicação alimentar é uma delas. Bom, esse final de ano, com festas, confraternizações, a gente tem todo tipo de paciente, desde o paciente que comeu muito, que abusou, adquiriu uma gastrite, uma colite por causa de abusos alimentares e também porque comeram comidas de mal procedência, ou seja, não teve a higienização adequada nem da comida, nem da mão, às vezes da própria pessoa para ingerir esses alimentos, acabou prejudicando e gerando gastroenterites, que são as intoxicações alimentares, às vezes por um vírus, uma bactéria, um parasita, devido a essa má higienização alimentar. Então, acontece muito e é mais frequente no verão por causa da má conservação de alimentos também, por causa do calor. Temperatura muito alta. Exatamente. Né? Às vezes fica aquele cachorro quente na barraquinha ali, com a dia maionese inteiro. exposta. Você está na praia, também não fez uma higiene adequada da mão, não lavou a verdura adequada. Então, tudo isso está sujeito à intoxicação alimentar. Perfeito. A gente também, o pessoal gosta de uma farra, gosta aí também, às vezes, de exagerar na bebida, né? Sim. Quais são as consequências da bebida, doutora? Então, a gente vai na festinha, começa a beber um pouquinho, às vezes muda de bebida, de concentração alcoólica diferente. Isso tudo sobrecarrega o fígado. Por quê? Você acaba ingerindo álcool, o álcool não é metabolizado de uma forma imediata. Ele vira uma substância por algumas horas no organismo um pouco pior do que o próprio álcool. E isso o que acontece? Dá dor de cabeça, dá um mal-estar, dá o vômito, dá hipoglicemia, que é quando você fica com a glicose baixa no sangue por não ter se alimentado direito, que é geralmente a pessoa que fica bebendo e não come. Então, é um conjunto de fatores que acaba causando esse mal-estar da ressaca. Perfeito. A gente sabe também que vai nesses períodos, né, de festas, enfim, a gente às vezes vai em algum churrasco, enfim, a gente consome muita carne, né? Principalmente aquela gordurinha que tem na carne que todo mundo gosta. Não é verdade? O que isso pode prejudicar, doutora? Não só o churrasco, o abuso da carne, mas vamos falar assim, no geral, do abuso alimentar. Então, o que isso gera para o paciente? O que acontece? Você está lá com seus amigos, você não presta atenção no que você está comendo, da forma que você está comendo. Então, você come demais, você come da forma errada. Então, você está lá conversando, você dá 2 mastigadinhas na carne e engole, pega o amendoim, ingere 2, 3 amendoins, não mastiga direito. Isso tudo faz mal para o aparelho digestivo como um todo, como a gente vai falar mais para frente. Mas esse abuso alimentar, esse abuso da dieta, ele acaba prejudicando tanto no estômago quanto no intestino, a quantidade e a forma que você mastiga também. E as pessoas que têm diabetes, por exemplo, elas precisam ter uma atenção mais redobrada? O diabetes, ele acaba exagerando no doce, às vezes ele toma um suco com mais glicose, ou bebe um pouquinho a mais, né? O álcool também, ele causa esse prejuízo a mais por causa do diabetes, porque sobrecarrega o fígado esquece de liberar glicose no sangue e aí dá hipoglicemia. Então, o diabetes tem que ficar atento a se hidratar bastante, a comer a cada 2 horas, alimentos de boa procedência. Ah, doutora, mas eu sou diabético, nunca vou poder comer um doce? Não, mas coma da forma regrada. E não no exagero, né? Não no exagero, de uma forma mais correta, mais programada, sem exagerar, que aí nunca vai passar mal. Perfeito. Vamos falar de alguns pontos aí que eu acho que com esses excessos a gente pode acabar adquirindo. A diverticulite
ela pode ser um excesso que a gente tem nessas festas, enfim, nesses encontros? O que é a diverticulite? E eu recebi muitos pacientes agora no final do ano devido aos abusos alimentares, né? Então, diverticulite não é câncer. Primeira coisa a ser falado para esclarecer e para tranquilizar, mas pode virar uma situação muito complicada. Então, são bolsinhas, são saculações que ficam no final do intestino, no intestino grosso que a gente chama. Isso acaba sendo formado em pacientes com mais de 40 anos, geralmente, pacientes que já foram constipados, ou seja, que têm uma dificuldade maior para fazer cocô. Então, essas bolsinhas ficam ali para o resto da vida, não é uma coisa esporádica. A partir do momento que o paciente tem os divertículos, eles ficam ali. Aí vem os exageros. Aí você come carne, que deixa às vezes o intestino mais preso, come amendoim, castanha, nozes, que é típica das festas de final de ano, e não mastiga bem. Por quê? Você está conversando, está se divertindo e não prestou atenção. Então, esse grãozinho, ele vai entrar dentro do divertículo, que é uma bolsinha, vai inflamar essa bolsinha e aí provoca dor intestinal, principalmente do lado esquerdo. E é uma dor que é progressiva, ela não melhora sozinha. Então, se você não tomar um remédio, não procurar uma ajuda, vai para fases cada vez mais graves, até que pode romper isso no dentro da barriga. O intestino, ele se rompe dentro da barriga. Isso é uma coisa grave, que pode até provocar um sangramento nas fezes. Perfeito. A pessoa também tem dificuldade de evacuar, enfim? Pode ter dificuldade para evacuar, mas pode ter diarreia também. O quadro inflamatório, ele é mais típico de gerar uma diarreia do que um cocô mais preso, mas pode acontecer as duas coisas. Tá. E quais são, qual que é o tratamento para isso? Então, a diverticulite, nesse primeiro momento, se você for para o hospital com essa questão da inflamação de grau inicial, você é submetido a uma internação, muitas vezes, toma antibiótico na veia, toma remédios para desinflamar o intestino. Mas se já tiver pus na região do abdômen ou microperfurações que pode existir, é uma internação mais prolongada, tentando, claro, ao máximo evitar a cirurgia, mas pode acontecer a cirurgia da retirada desse pedacinho do intestino. Legal, então só para a gente reforçar, não vira um câncer. Nunca vai virar um câncer, mas pode levar a uma situação mais grave de ter que operar e tirar esse pedaço do intestino que inflamou e não desinflamou no tempo adequado. E como que a gente consegue prevenir? É controlando essa ingestão de alimentação? Exatamente, né? Você controla através da mastigação, mastigando bem o alimento. Então, não ficar conversando, só reparar no que você está comendo. Às vezes, ver no seu prato se tem muita semente, tentar tirar o máximo de sementes que você pode, às vezes do tomate, do molho de tomate, se você vai fazer em casa, peneirar o molho. Mastigação e visualização da própria comida. Isso previne muito a diverticulite. Doutora, você fala da mastigação, isso eu até percebo comigo mesmo e com outras pessoas que eu acabo conversando. A gente, às vezes, costuma comer tão rápido, a gente tem uma vida tão corrida e a gente saborear, mastigar, triturar esses alimentos, às vezes acaba sendo difícil. Quando eu vejo, eu comi em questão assim de 5, 10 minutos. Mas é o que eu falo para os meus pacientes no consultório, né? Eu entendo que você tem a vida corrida, eu também tenho, às vezes não é o adequado, mas eu tenho às vezes 15 minutos para fazer uma refeição. Mas o que eu vou escolher? Às vezes eu almoço um açaí, não é o correto, mas é um alimento nutritivo que é pastoso, de fácil digestão. Então você pode comer uma carne moída com um purê, porque ele já vai estar meio que triturado ali, mais pastosinho. E vai ficar fácil para você fazer a digestão e não gerar uma gastrite. Uma das causas da gastrite é essa, você não mastigar bem, ingerir o alimento inteiro, que aí você vai perguntar mais para frente. Exatamente, eu ia falar. Daqui a pouco a gente vai para a questão da gastrite. Mas você falou de uma coisa, e agora eu fiquei pensando, você falou da questão do sangramento nas fezes, né? Quando é que a gente percebe que é um sintoma? Porque às vezes a gente faz uma forcinha a mais e acaba sangrando um pouquinho. Exatamente. Mas quando que a gente percebe que isso é um sintoma que precisa ser investigado?
Hoje sangramento nas fezes é para ser um alerta, tá? Por quê? A gente tem pessoas cada vez mais novas apresentando sangramento, às vezes fala, eu vou deixar para lá, foi uma forcinha a mais, um cocô mais endurecido, mas assim, a recomendação é sangrou, procura um médico, procura o proctologista, o cirurgião do aparelho digestivo para dar uma orientação, porque sangue nunca significa uma coisa boa. Tá. Então pode ser uma simples hemorroida, pode ser uma fissura, que é um rasguinho na entrada do ânus, que pode gerar o sangramento, pode, mas pode ser uma diverticulite, pode ser um tumor. Então, é esse o recado. Sangrou pode ser desde coisas muito simples, mas pode ser coisas mais complexas. Então, vale assim a investigação. Ou seja, então é bom ficar atento nesses casos, né? Porque realmente, às vezes a gente acha que é uma coisinha simples que pode ser uma coisa mais grave. Exatamente. Né? Que precisa de uma investigação. Bom, você falou da gastrite anteriormente, Sim. né? Para quem tem esse tipo de problema, o que a gente precisa fazer para evitar que isso se agrave? Porque tem gente que já tem problema de gastrite, né? Tem gente que tem gastrite, nunca sentiu nada, e vai descobrir às vezes num exame de endoscopia, e tem gente que é muito sintomático, né? Que tem dor, que acorda à noite com dor, né? Então tem várias coisas a serem faladas, a serem ditas, tanto para prevenção, né? Como para fazer o exame preventivo para tratar da forma adequada, né? Então assim, a gastrite ela pode ser exagerada, pode ser diagnosticada por causa de refluxo, queimação, dor, falta de mastigação dos alimentos. Então, tudo isso leva ao processo inflamatório da mucosa do estômago. E tem alguns alimentos, claro, que são prejudiciais para essa gastrite, que são os condimentos, as pimentas, álcool em excesso. Então, tudo isso vai prejudicar o quadro. Então, às vezes você tem uma gastrite pequenininha, que não dá sintoma nenhum, você foi lá comer um hambúrguer, pôs um ketchup a mais, uma mostarda a mais, aí essa gastrite dá mais sintomas. Então, a alimentação, o erro alimentar, a forma da mastigação, os condimentos, as pimentas, as bebidas gaseificadas, tudo isso prejudica. E a gastrite tem cura, doutor? Ou ela pode ser melhorada com a alimentação? Não, a alimentação, ela só não piora. Então, você fala assim, agora eu tenho a gastrite, só vou tratar com dieta. Ela vai ficar estagnada, mas ela não vai ter uma regressão completa. Hoje a gente sabe que precisa o uso de remédios adequados, né? Isso é até importante falar, porque não é um remédio só que serve para todas as gastrites. Perfeito. Cada gastrite, cada processo de inflamação da mucosa leva um remédio específico. Às vezes você tem uma gastrite pequena, é um remédio. Às vezes você tem uma pangastrite, ou seja, todo o estômago está comprometido com a inflamação. Precisa de um remédio mais forte. Às vezes você tem gastrite e refluxo. Então, é um outro tipo de medicação. Então, cada inflamação leva um tratamento específico. A dieta ajuda? Ajuda. Corta o cafezinho aqui, melhora a mastigação, corta os condimentos, mas tem que ser um conjunto tratamento. Perfeito. Você falou do refluxo também. Quando a gente come algum alimento, como é que eu vou saber se eu tenho problema de refluxo? Porque às vezes numa festa que eu acabo comendo um pouquinho demais, aí você fica lembrando daquele alimento o dia todo praticamente. Como é que eu sei que pode ser, de repente, uma coisa mais crônica? Sim. Ou que foi uma coisa passageira, porque eu não mastiguei o alimento, ou tinha, sei lá, um excesso de tempero muito forte. Como é que eu sei diferenciar? O refluxo, ele é muito evidente porque ele é aquela queimação, azia, ficar arrotando. É a mesma coisa, É a refluxo mesma e azia? coisa que é igual ao refluxo, tá? O refluxo você pode ter por alguns motivos. Ou é um problema fisiológico, o que é isso? Do próprio aparelho digestivo do órgão. O esfíncter, que é um músculo diferenciado entre o esôfago e o estômago, ele ficou frouxo por N motivos. E aí ele não funciona mais, contendo o alimento no estômago. E aí você regurgita esse alimento.
Isso vai dar a qualquer hora do dia, vai dar no café da manhã, vai dar no almoço, vai dar na janta, vai dar à noite. Você pode acordar engasgado, você pode acordar com tosse. Esses são os sintomas mais específicos do refluxo. Mas pode ser só um refluxo leve, vindo de uma gastrite maltratada. Porque o que acontece? O estômago com a gastrite, você come, pode comer a melhor dieta que for, mas o estômago não vai processar direito o alimento, porque ele está inflamado. Então, a comida vai ficar horas no estômago e isso provoca micro-regurgitações, que às vezes é aquela azia de leve, que é o refluxo tratado com medicação. Tem uns refluxos que precisa de cirurgia para ser tratado, que é por causa dessa frouxidão do músculo. Perfeito. Quando a gente sabe quando volta até um pouquinho assim? Sim. Quando você acabou de comer ou depois você começa a rotar um pouquinho. Isso também é um refluxo? É um refluxo, é uma desmotilidade às vezes do esôfago. O que é isso? O esôfago, ele não está fazendo a contração adequada para liberar o alimento para o estômago. E aí você fica tendo essas micro-regurgitações, fica tendo a queimação, que às vezes te acompanha durante o dia todo. Isso tem tratamento, doutora? Porque às vezes é chato, né? Então, é isso que é o fator principal. Realmente vale a pena a gente ir no consultório, porque eu preciso de exame. Só numa conversa a gente fala, ele deve ter refluxo ou gastrite. Mas que tipo de refluxo? Que tipo de gastrite? Então, a endoscopia é um dos principais exames para a gente diagnosticar. E aí a gente vai ver, é um refluxo tratado com medicação, ou às vezes tem uma hérnia de hiato, que é essa frouxidão do esfíncter do esôfago, que aí precisa operar, na maioria das vezes. Perfeito. Nossa, você falou da questão do sono também. Eu já acordei algumas vezes engasgada. Sim. Isso pode ser refluxo? Isso geralmente é refluxo. Eu achei que era saliva, que de repente você está dormindo de barriga para cima, né? Ou numa posição diferente, aí você acorda assim, você acorda até assustado. Falei, tô afogando. Isso pode ser. É o principal sintoma do refluxo, que você acorda sem ar, afogando, com tosse, fala, nossa, o que está acontecendo? Você regurgitou o alimento do estômago e acabou se afogando, é isso mesmo. O otorrino, na verdade, é o nosso principal parceiro, porque o paciente vai com tosse, às vezes, no otorrino, aquela tossezinha que não melhora, que fica o dia inteiro. Não é problema de pulmão, de laringe, não, é que você está regurgitando o dia todo, você está tendo as micro-regurgitações, e aí, como a traqueia, que é o tubo do ar, fica do lado do esôfago, acaba irritando o esôfago e você fica com essa tosse. Perfeito. E quais são as principais características da inflamação provocada pelas doenças intestinais, doutora? Essa parte do intestino, né, também é uma outra questão muito importante, que são as colites, né? Então, no começo do programa, a gente falou das enterites, que são das intoxicações, de má higiene. A colite, a gente precisa ficar bem atento. Por quê? Nós temos a colite, que é o processo inflamatório da mucosa do intestino grosso, que também tem diversas causas, desde condimentos, infecções por vírus, mas temos as colites, que são doença inflamatória intestinal. Então, o que é isso? Como diferenciar? Doença inflamatória intestinal é uma doença autoimune, que seu organismo agride você mesmo, só que só nessa parte do intestino grosso, que dão ulcerações no intestino, cólica, diarreia, sangramento nas fezes. É um paciente que vai no banheiro com diarreia 10 vezes por dia, às vezes não tem controle, é uma diarreia líquida com sangue. E aí, qual que é o principal diagnóstico? Na colonoscopia, vai mostrar essas ulcerações, vai mostrar essas feridinhas. Perfeito. Então, esse paciente merece uma atenção muito especial, porque não é um tratamento comum, é um tratamento específico, não é um Buscopan, qualquer remedinho que vai aliviar, ele precisa de um tratamento específico. Já as colites é uma coisa temporária, em 15 dias, 30 dias, o paciente está ótimo, está recuperado com um tratamento mais simples e uma orientação de dieta. Então, para a gente saber se o paciente
tem ou não colite, seria através de exames, é isso? Isso, através de uma boa conversa com o médico saber perguntar as coisas certas, falar da alimentação, às vezes de viagem anteriores, porque isso às vezes afeta também, e aí finaliza com exames. Perfeito. Como que a gente consegue diferenciar, doutora, uma diarreia comum dessas que a gente tem, pode adquirir no dia a dia, enfim, e de uma diarreia caracterizada da colite? A diarreia comum, às vezes você comeu um alimento, às vezes não caiu bem, às vezes você está também num momento mais estressante. O emocional altera muito o aparelho digestivo, tanto a digestão dos alimentos da parte de estômago, quanto do funcionamento intestinal. Ansiedade atrapalha? Ansiedade, estresse, até às vezes um momento bom na sua vida ou ruim, tudo afeta o peristaltismo, que é o movimento do aparelho digestivo como um todo. Então, essas diarreias que você vai, às vezes, 2, 3 vezes por dia, ou comeu alguma coisa, foi uma vez no banheiro, não é uma diarreia de intoxicação, é uma diarreia referente ao quadro agudo. Se essa diarreia prevalecer e aumentar o número de vezes, ou seja, ficou mais de 3 dias com diarreia, mais de 5 episódios, começou a ter febre, dor abdominal, vômito, sangramento nas fezes, aí é uma diarreia que precisa ser investigada, que aí entra no quadro de diarreias crônicas, que tem N diagnósticos. Que pode ser uma intoxicação, né? Pode ser qualquer outro tipo, né? A intoxicação faz parte do quadro mais agudo, tá? É o quadro de 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, que vai durar 2, 3 dias. Perfeito. Se aumentar esse tempo, você vê que está uma semana assim, aí teve uma melhorinha, piorou de novo, mas eu continuo prostrada às vezes, com mal-estar, com cólica, com febre, tem que procurar um médico, porque pode ser que não seja só uma coisa aguda, pode ser uma coisa mais crônica. Perfeito. Doutora, a gente até falou anteriormente do refluxo e da azia. Sim. Azia e queimação é a mesma coisa também? É a mesma coisa. Azia e queimação é a mesma coisa, que é aquela sensação que fica queimando do ponto do estômago até a boca, que todo mundo fala, parece que eu tô um dragãozinho, parece que tá queimando o dia inteiro. É isso, não exatamente por você ter comido pimenta, mas por causa de tudo aquilo que a gente já falou. E o tratamento é o mesmo? É o mesmo, você tem que tomar remédios específicos para o refluxo, muitas vezes antiácido, e aí a gente acaba orientando. Geralmente não é um remédio só que vai resolver tudo isso, é um conjunto de medicações para fazer o tratamento e de orientação. Perfeito. Você falou do refluxo e aí me veio uma curiosidade, eu sei que não é o tema central do programa de hoje, mas a questão do refluxo nas crianças também se dá algum tipo de alimentação, principalmente naquela fase em que as crianças estão começando a ingerir alimentos? Na criança é um pouco diferente porque tem relação com a anatomia, né? Por exemplo, criança tem muito refluxo e tem otite, porque o refluxo vai direto para o ouvido por causa da anatomia. Então, assim, tem que acompanhar. Muitas vezes tem um período de tomar remédio, de tomar medicação para fazer esse controle. Mas é um pouco diferente do adulto, porque ainda não está com o aparelho digestivo todo formado. Perfeito. Agora eu queria que a senhora deixasse algumas dicas aqui pra gente do que a gente não comer ou não exagerar nessas festas. Sempre o exagero é ruim, né? Então, o que a gente deve sempre evitar? A parte de condimentos. Então, alimentos que você sabe que tem maior concentração de sódio, maior concentração de pimenta. Então, shoyu, barbecue, mostarda, ketchup, os apimentados no geral. Então, toda essa parte de enlatados, embutidos, salsicha, linguiça, tudo isso vai te fazer mal. Se for comer, tem que comer pouquinho e mastigar bem. Tá, perfeito. Então pode comer, não é que não pode. Pode comer desde mas sem abuso. Você não abuse para depois não ficar lembrando disso o dia inteiro, né? Exatamente. Bom, e dicas para quem tem enjoo?
Então, o enjoo está relacionado muito com a parte de estômago, do intestino e do próprio fígado, né? Então, o enjoo, se a gente for falar, tem vários fatores envolvidos e principalmente, às vezes, uma sobrecarga da vesícula biliar, né? O enjoo está muito associado à pedra na vesícula, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa alertar. Está tendo enjoo, está tendo má digestão, não fique com a ideia que é só uma gastrite. Não, pode ser problema na vesícula. Então, a vesícula, ela dá essa dor no meio do estômago, que corre para as costas, dá a boca amarga, leva você a vomitar. Então, você fala assim, eu estou enjoada hoje, tomei um remedinho. Amanhã eu vou comer um chocolate que eu estou bem. O organismo não vai aceitar se for pedra na vesícula. Você vai passar mal de novo. Vai ficar enjoada, vai ficar com mal-estar, pode até a vomitar. Então, é sempre bom investigar. E o melhor exame, que é um exame super simples, é um ultrassom de abdômen. Ultrassom de abdômen. Exatamente, já resolve. E aí a gente está chegando no final do programa também, mas acho que tem um assunto que é muito importante. Nessas épocas, principalmente de férias, a gente geralmente pega a mala pesada, leva para lá, leva para cá, enfim. O problema das hérnias, doutora, que eu acho que muita gente acaba adquirindo e fala assim, nossa, mas eu nunca tive, agora eu vou ter isso. Nossa, será que foi um abuso que eu fiz? Ou pode ser outros motivos, não necessariamente excesso de peso? A hérnia, o que é a hérnia? Tem muita gente que tem dúvida a respeito disso. É uma frouxidão na parede, na aponeurose, que é um tecido mais grossinho que a gente tem por baixo da camada da pele, tá? Essa aponeurose é um tecido super duro e ela não pode ter nenhum buraquinho. Se tiver um buraquinho, é igual a hérnia, tá? Às vezes, você já tem isso geneticamente, já nasceu com essa hérnia do umbigo, que é a mais comum, vamos dizer assim. E aí, malha, vai na academia, não percebe nada, mas nas férias foi lá e pegou a mala, fez um esforço maior. Então, isso pode se pronunciar como uma bolinha no umbigo. Às vezes fica uma região mais vermelha, uma região dolorida no local. Isso é uma hérnia. Ou você que corre, que está acostumado a correr, ou você que engordou um pouco, gerou uma frouxidão, né? Essa aponeurose ficou mais molinha e com isso abriu um buraquinho bem na região da virilha, que é mais comum em homens, tá? E aí isso dá uma hérnia inguinal, que às vezes você sente a bolsa escrotal que ficou maior, ou sente uma bolinha bem aqui na virilha. Então, isso está tudo relacionado ao peso. Não que uma vez que você tenha pego o peso, originou. Não, você já estava com alguma coisa, com as fibrinhas já estavam querendo abrir, a formar o buraquinho, e nesse peso súbito já abriu o buraco. Já abriu. Inclusive, acho que a gente escutava muito das nossas mães, né? Não pega peso, né? Principalmente quando você é pequena. Põe isso daí, não pega. Vai te dar hérnia, né? Não abaixa. Escutei muito, não abaixa, exatamente. Então tem que ter esses cuidados tem também. Que ter o e cuidado. Pode ser genético, né? Pode ser genético. Caso a hérnia, como que ela pode ser tratada? É só cirurgia? Hérnia é igual a cirurgia, tá? Claro, tem alguns pacientes mais graves que a gente acompanha, que são os pacientes às vezes mais idosos, que não têm condições nem cardiopulmonar, ou seja, tem problemas de coração, tem problemas de pulmão, que você não vai conseguir operar ele. Mas hérnia é igual a cirurgia, tem que operar. Você tem que fechar esse buraquinho, colocar uma telinha de proteção em cima para ela nunca mais voltar. Mas ela pode voltar? Se você não fizer a orientação correta do pós-operatório, pode. Pode voltar. E aí eu posso operar quantas vezes forem necessárias? Que não é o correto, mas sim. Correto. Se você fizer um mês direitinho da orientação, que é não ir na academia, não pegar peso, claro que com a cirurgia de videolaparoscopia, tudo isso melhorou, ou seja, você retorna mais breve ao trabalho, retorna mais breve às atividades físicas, mas tudo com orientação do seu médico. Cada caso é um caso. Perfeito. Bom, eu queria agradecer a sua participação aqui, doutora Vanessa Prado. Muito obrigada pelas dicas e por esclarecer todas as nossas dúvidas sobre o que pode acontecer se a gente abusar aí na alimentação, em festas, enfim, em geral. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Obrigada.
O programa em discussão de hoje fica por aqui. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo encontro. Tchau, tchau.